dele volta aqui, e água de copo cheio lhes espreme, e lhes dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todos os dias eu tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse: falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lançaste em destruição, como cai na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores, como um sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azeitou, e sinto picadas nas minhas entranhas. Assim me embruteci, e nada sabia, fiquei como um animal perante ti. Todavia, estou de contínuo contigo, tu me sustenta pela minha mão direita, guia-me-as com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Que tenho eu no céu, senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração, é a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti, ou que se afastam de Deus, perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti, mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Vamos orar a Deus, irmãos e irmãs. Eu peço para os irmãos, para todos que estão aqui, olha, preste bastante atenção na palavra de Deus, não se distraia, amém? E eu tenho certeza que Deus vai falar no nosso coração, como tem falado cada dia aqui, quando a palavra de Deus tem sido anunciada. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, obrigado, Deus, por tudo que tem feito aqui, Senhor, neste lugar. Ó Deus, eu te agradeço pela vida, Senhor, de cada pessoa que aqui se encontra. É um grupo, Senhor, que tu sabes que é pequeno, mas tem sido um grupo fiel a ti, tem sido um grupo fiel à tua palavra, tem sido um grupo que tem perseverado, mesmo em meio, muitas vezes, a muitas tribulações e aflições, mas esta igreja, para a glória do teu nome, é uma igreja perseverante. Eu louvo ao teu nome pela vida de cada pessoa que aqui faz parte, Senhor, e neste momento eu te peço, Senhor, que tu possa falar conosco através da tua santa palavra. Esta é a nossa oração, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amados igreja, hoje eu vou pregar sobre a fé em crise de Asaf. A fé em crise de Asaf. Esse Salmo 73, amados, ele é conhecido como o Salmo de Asaf. E aí você pergunta: pastor, quem era Asaf? Irmãos, Asaf foi um músico importante na época de Davi. Ele era da tribo de Levi e foi nomeado tanto pelo rei Davi como pelos principais levitas como responsável pelas músicas, justamente com Etã e Emã, quando a Arca da Aliança foi transportada da casa de Obed-Edom para a cidade de Jerusalém. Você vai encontrar isso em 1 Crônicas, capítulo 15, do verso 16 ao 19. Lá em 1 Samuel, capítulo 4, igreja, fala sobre que a Arca da Aliança, ela foi tomada no dia de Eli. Eli era o sacerdote daquela época. E uma guerra que houve contra os filisteus, a arca foi levada para a terra, dos filisteus. E 1 Samuel capítulo 5 mostra isso. Mas não pôde permanecer lá. Então os filisteus trouxeram a arca, para uma cidade chamada Kiriat Jearim.
E amados, o rei Saul, ele assumiu, né, o trono e reinou 40 anos, né? E ele não se interessou em buscar a Arca da Aliança, que estava em Queriat Jearim, e por causa da ausência da Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, o povo desanimado, amados. O povo estava desanimado, estava angustiado, porque pelo Senhor, por falta da presença de Deus. E segundo Samuel capítulo 7, mostra que foi neste período que nasceu Asaf. E desde o sacerdote Eli, o povo de Israel estava em uma decadência espiritual. Nos dias de Eli, a palavra do Senhor era raro, amados. Pouco o Senhor falava, se revelava no meio do povo, amados, e havia uma grande decadência espiritual, pois os filhos de Eli, que era o sacerdote, estavam desviados. Eles profanavam o santuário de Deus, né, lá em Siló. E depois da morte de Eli, depois da morte, né, dos filhos dele, o que é que acontece? Rei Saul assume a nação de Israel como o primeiro rei. Então, igreja, preste atenção, a primeira decadência que já estava no tempo do sacerdote Eli, onde o povo estava, amados, em uma decadência espiritual terrível, o povo estava em uma crise na fé terrível, aumentou mais ainda no tempo do rei Saul, muito mais ainda. E Saul, amados, verdadeiramente apostatou completamente. E aí, amados, quando o rei Saul morre, assume o homem de Deus, assume o rei Davi. O rei Davi assumiu o trono e trouxe para Israel, né, para o povo judeu, o maior avivamento da história da nação. Davi trouxe a arca de volta, o culto foi restaurado, o povo voltaram a se alegrar, a acender as chamas da sua fé, a cultuar a Deus com alegria. E então, amados, foi nesse período em que Asaf foi constituído pelo rei Davi como líder dos levitas, que foram postos como ministro de louvor da adoração naquela época. E Asaf, amados, era um ministro de louvor que ministrava o louvor com muita alegria, amados. E o instrumento principal de Asaf era símbolos, que era um instrumento que pertencia à categoria de percussão. Esse instrumento era formado por 2 discos de metais, utilizados geralmente para acompanhar a harpa, a trombeta e o saltério. Asaf também era um salmista, pois você vai ver que ele escreveu vários salmos. Então Asaf era um levita da tribo de Levi, era um ministro do louvor, no culto a Deus, na adoração. A sua família era responsável pela liturgia do culto em Jerusalém. Asaf era um grande líder da adoração. Mas, como sempre, amados, mesmo sendo um grande líder, mesmo sendo um grande homem de Deus, Asaf caiu, amados, e enfrentou uma terrível crise na fé. Você vai ver esse Salmo 73, ele está falando dessa crise. E foi uma crise tão grande, amados, que no verso 2 diz assim, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos. Meus irmãos, aquele homem cheio de Deus, cheio de alegria, um adorador de excelência do Senhor, quase que ele se desvia da fé. Ele estava, amados, em uma crise na fé. E, amados, a palavra de Deus, amados, através da vida de Asaf, ela vai nos trazer algumas lições para a nossa vida, para que a gente também tenhamos cuidado, amados, para que a gente
entrar na crise da fé. Nós também corremos nós também corremos perigo, amados. Mas nós temos que ter muito cuidado com a maneira como nós olhamos para a nossa vida e olhamos a vida das outras pessoas. Porque, amados, muitas vezes estamos com a visão equivocada sobre até a nossa própria vida. Uma visão errada sobre Deus e sobre, amados, até sobre as outras pessoas. E foi o que aconteceu aqui com Asaf, como nós vamos ver aqui. Quais foram os erros cometidos por Asaf? Que nós temos que ter cuidado para que a gente não cometa. Igreja do Senhor, o primeiro erro de Asaf, que fez com qual quase que ele desviasse os seus pés do caminho de Deus, foi, primeiro erro, ele olhar a prosperidade dos homens perversos e, amados, achar que não valia mais a pena servir a Deus porque ele não estava prosperando. Eu quero repetir para que você entenda. O primeiro erro de Asaf foi olhar a prosperidade dos homens maus, dos homens perversos, e ele achou que não valia a pena dele servir a Deus por ele não estar prosperando, porque ele olhava os homens perversos prosperando e ele, como servo de Deus, não estava prosperando. Eu gostaria que você visse aqui a palavra de Deus. Olhe na sua Bíblia, Salmo 73, veja dos versos 3 ao 7 o que Asaf diz: pois eu tinha inveja dos nécios quando vi a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso a soberba o cerca, como um colar, veste-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gorduras, eles têm mais do que o coração podia desejar. Ele começa a olhar as prosperidades dos homens maus da sua época e via que aqueles homens maus, eles tinham tudo do bom e do melhor, eles prosperavam, enquanto ele, como homem de Deus, estava todo dia passando por aflição. É o que nós vamos ver aqui. Veja o verso 12 agora. Salmo 73, verso 12. Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo e aumentam em riquezas. Veja o verso 13 e o 14. Na verdade, veja ele se contestando aqui: na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido, castigado a cada manhã. Meus irmãos, Asaf começou a olhar a vida dos homens maus, dos homens perversos, das pessoas que não tinham Deus, e viu que esses homens eram prósperos, cada dia mais ficavam ricos, levavam uma vida sem sofrimento, não enfrentavam dificuldade, tudo na vida deles parecia dar certo, tudo que eles faziam dar certo. Eram pessoas saudáveis, fortes, não tinham enfermidade, corpos saudáveis. Para eles não havia preocupação, amados. Não se cansavam, não se fadigavam como os outros homens. Os trabalhos deles não eram pesados, eram soberbos, eram arrogantes, eram violentos, tinham os olhos maus, eles eram maliciosos, eram corruptos, eram opressores, falavam mal dos céus e da terra, eram zombadores, blasfemavam de Deus nos céus e falavam mal dos homens, e essas pessoas estavam sendo prósperas aqui nesse mundo. E Asaf não entendeu, irmãos. E no verso 12 ele diz que são estes ímpios, e sempre tranquilos aumenta as suas riquezas. Meus irmãos, então Asaf, o que é que acontece com Asaf, irmãos?
O verso 14 diz, pois, verso 14 ele diz, pois todo dia eu tenho sido afligido, todo dia eu tenho sido castigado a cada manhã. Ele não entendia como ele, o homem de Deus, estava passando todos os dias por luta, tribulação, aflição, dor, talvez enfermidade, talvez falta de saúde, falta de dinheiro, sem condição, sofrimento, trabalho pesado, e ele não entendia. Como eu posso ser um homem, como ele diz aqui? Na verdade, em vão eu tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. Será que é em vão que eu tenho servido a Deus? Será que é em vão que eu tenho me santificado? Será que é em vão que eu tenho buscado Deus? Que eu tenho procurado fugir da aparência do mal, de me consagrar a Deus? Mas só vem coisa ruim sobre a minha vida. Enquanto eu olho a vida do ímpio, está lá ele prosperando. Então, meu irmão, minha irmã, preste atenção. Então Asaf começa a pensar: será que vale mesmo a pena eu servir a Deus? Será que esse pensamento já passou na sua cabeça? Por você estar enfrentando tribulações, lutas, dificuldades, você tem sido um cliente fiel a Deus. E ele pensou: será que vale a pena eu me dedicar a Ele, me consagrar? Pois a minha vida só tem aflição, tribulação, todos os dias eu sou afligido, eu sofro, passo por dores. Com certeza ele era uma pessoa que não era rica, era pobre. Na minha vida tudo é difícil. Talvez Asaf dissesse assim: nada dá certo na minha vida. Enquanto eu olho a vida do perverso, ele prospera, cada dia mais aumenta a sua riqueza. Eu quero dizer uma coisa a você, igreja do Senhor, minhas irmãs, meus irmãos. Eu gostaria que mais pessoas estivessem aqui, mas está sendo gravada essa mensagem aqui. Eu gostaria que você compartilhasse, porque tem muitos Asaf em nosso meio, tem muitas pessoas, porque este lema aqui de Asaf, mas não foi apenas para Asaf. Nós podemos também estar passando por essas mesmas dificuldades, esse mesmo lema que Asaf estava passando aqui. Talvez você esteja pensando: por que o justo sofre e o ímpio é bem sucedido na vida? Talvez você esteja pensando, por que coisas boas acontecem com pessoas ruins e coisas ruins acontecem com pessoas boas? Talvez você pense também: por que um homem cheio do Espírito Santo, como João Batista, estava na prisão, e homem perverso como Herodes estão no trono? Por que homens como o apóstolo Paulo é degolado, morto a fio da espada, enquanto um devasso, um perverso como o imperador Nero está governando o mundo? Porque aqueles que zombam de Deus muitas vezes se tornam ricos e desfrutam muitas vezes dos prazeres desse mundo, e aqueles que são filhos de Deus passam por tantas dificuldades, porque pessoas perversas muitas vezes têm saúde perfeita, não tem uma dor de cabeça, enquanto você pode pensar: eu sou um servo de Deus e o meu corpo é cheio de enfermidade. Meus amados, muitas vezes o crente começa a olhar a prosperidade dos homens perversos, dos homens maus, e olhar para a sua vida, a vida dessas pessoas, e muitas vezes o inimigo pode nos tentar, e você pensar assim: não vale a pena servir a Deus, não vale a pena ser servo de Deus, não vale a pena me dedicar a Deus,
Não vale a pena eu me consagrar a Deus, abrir as mãos das coisas desse mundo para servir a Deus. Amados, Asaf estava com sua fé em crise. Muitos estão em crise na fé como Asaf. Muitos estão quase se desviando do caminho do Senhor, que estão com seus pés quase escorregando para se desviar do caminho de Deus. E talvez você também está passando por essa crise na fé. Talvez você esteja a ponto de se desviar do caminho do Senhor, porque você está olhando para o agora na sua vida. O que você está passando agora? Esteja pensando: vale a pena eu servir a Deus? Vale a pena eu estar vindo à igreja, orar, adorar? Vale a pena eu aprender a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, se tudo na minha vida está ruim? Eu sirvo a Deus e as coisas da minha vida parece que tudo dá errado. É tribulação em cima de tribulação, é problema familiar, é problema no casamento, é problema no trabalho, é dificuldades financeiras, é problema na saúde, problema com filhos. Meu irmão, minha irmã, meus irmãos, o que nós temos que fazer, mas quando essa crise na fé querer se aproximar de nós? Meus irmãos, minhas irmãs, se você está passando por essa crise na fé como Asaf, você não pode focar seus olhos nas dificuldades. Você precisa olhar para Deus. Você precisa saber que Deus está no controle da sua vida, da minha vida, que tudo que está acontecendo na nossa vida está nas mãos de Deus. Ele está no controle de tudo. Nós precisamos confiar nisso, irmãos. Nós precisamos crer de verdade no que a palavra de Deus diz. As nossas vidas estão nas mãos de Deus. Ele tem o controle de tudo. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Deus está no controle de tudo da sua vida, da minha vida, assim como Ele estava no controle da vida de Asaf. Deus estava no controle da vida de Asaf, e Asaf não desviou. Quase que desvia, mas não desviou. Nós vamos ver isso aqui, amados. Assim como Deus também estava no controle da vida de Jó. Jó passou por tudo aquilo. Deus estava no controle da vida de Jó. Eu quero dizer a você aqui: Deus está no controle da sua vida. Você está nas mãos de Deus. Assim como Ele também estava no controle da vida do apóstolo Paulo. Assim como Deus estava no controle da vida dos seus apóstolos. Nós precisamos, igreja do Senhor, de verdade, irmãos, confiar em Deus. Nós somos seus filhos, e Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso pastor. O salmista Davi no Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando de você. Apesar de a gente estar passando por muitas lutas e dificuldades, essas lutas não devem fazer com que a gente desvie os olhos nossos do Senhor, amados. Senão a gente vai se desviar do caminho de Deus. O Salmo 125, verso 1 diz: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. É preciso confiarmos mais em Deus. É nesta hora que nós precisamos confiar mais em Deus.
não deixar que a nossa fé entre em colapso ou em crise. Lembre, Deus está provando a nossa fé. Deus está provando a minha fé, Deus está provando a tua fé. Já falei muito isso aqui, amado, usando textos bíblicos. Não é palavra do pastor Bernardino, é palavra da palavra de Deus, é as Escrituras Sagradas. Segundo lugar, irmãos, não olhe para a prosperidade dos ímpios em contraste com a aprovação dos justos. Não tente comparar. Não tente comparar. O verso 12 e 14 diz assim: eis que esses são ímpios e prosperam no mundo e aumentam em riqueza. E aí ele começa a olhar, Asaf começa a olhar agora a vida dele. Veja o verso 14: pois todo dia eu tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Asaf começou a comparar a vida dele com a vida do ímpio. O ímpio prospera, o ímpio cresce em tudo. Onde ele põe a mão, parece que se multiplica em dinheiro. Enquanto muitas vezes o justo, em vez de prosperar, enfrentam provações. Aflições é a mesma coisa de provações aqui. Ele estava passando por provações. Então Asaf entra em crise quando compara, a qualidade de vida dele com a do ímpio, com a do homem perverso, o homem que não teme a Deus. E na visão dele parece que os ímpios são mais felizes do que ele. Isso é um grande erro, irmãos. Sabemos que a verdadeira felicidade está em Deus. Muitas vezes, amados, nós estamos caindo no mesmo erro das pessoas ímpias. Nós estamos colocando nossa felicidade no materialismo e não em Deus. A fonte da felicidade, infelizmente, de muitos crentes não é mais Deus, é dinheiro, é coisas materiais. Aí se não tiver, meu irmão, aí a tristeza bate. Irmãos, por que pessoas ricas elas ficam em depressão, assim como os pobres também ficam? Por que pessoas ricas, amados, muitas vezes se suicidam? Por que pessoas ricas, amados, nunca estão satisfeitas com o que elas têm? Meus irmãos, e ele pensa, o ímpio, que é o perverso, o mau, vive uma vida sem temor de Deus, vive na prática do pecado, só recebe o bem nesta vida. E aí passa na mente dele: enquanto eu vivo uma vida de santidade, de pureza, de consagração a Deus, todos os dias da minha vida eu sou afligido, eu estou sofrendo. Meus irmãos, não compare, igreja, não compare a sua vida com a vida de um ímpio, porque você só está vendo a vida do ímpio agora, você não está vendo depois como será o fim dos ímpios, e aqui vai mostrar. Muitos crentes, amados, são tentados a cometer este erro, e muitos estão se desviando da fé, esfriando, porque começam a abandonar a Deus. E vai dizer: olha, para que eu vou viver uma vida na presença de Deus, lendo Bíblia, me consagrando, indo à igreja, fazendo a obra de Deus, se as coisas da minha vida muitas vezes só acontecem coisas ruins? E aí olha para a vida de um ímpio e diz: olha, fulano de tal, ciclano de tal, não é crente, mas veja a família deles. As pessoas vivem uma vida de regalia, tem tudo do bom e do melhor, enquanto eu que sou crente não tenho. Meus irmãos, justamente isso quase que fez Asaf se desviar do caminho de Deus. Ou seja, amados, muitas pessoas estão se esquecendo de uma coisa, que a vida deles não se limita apenas a esta vida.
1 Coríntios 5,19 diz assim: olha, se esperarmos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Muito crente está esperando de Cristo nessa vida, aqui e agora. Mateus 8, 36, 37, Jesus diz algo, amados, importante, que Ele está nos alertando. Ele diz: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Que adianta, mas o homem se dispor de tudo que o mundo tem para oferecer, todos os bens, dinheiro, riqueza, fama, uma vida de promiscuidade, uma vida imoral, uma vida de farra, de festa, de luxo, e não ter Cristo, amados? O que adianta isso, amados? É estar em falência eternamente, pois todos os bens do mundo não compensarão perder a alma pela eternidade. Nossa vida eterna vale mais do que tudo que o mundo tem a oferecer. Nossa vida eterna vale mais do que tudo que o mundo tem a oferecer. E devemos usar nossa vida aqui para Cristo. Mesmo a gente passando por lutas, mesmo a gente passando por tribulações, porque, igreja do Senhor, um dia tudo aqui vai ter fim, inclusive as nossas lutas e as nossas tribulações. Um dos homens mais ricos do mundo aí morreu, Silvio Santos. Um tempo desse aquele homem estava na televisão. Um tempo desse aquele homem estava aqui na terra, usufruindo da sua riqueza, da sua glória, e agora o corpo dele se encontra debaixo de uma sepultura, provavelmente agora todo podre. Sabe lá Deus onde está a alma dele, e de muitos e de milhares. A vida aqui passa rápido, amados. Por isso a terceira lição desse texto que fala sobre Asaf é: não inveje as pessoas por aquilo que elas têm, sem olhar para o que elas são diante de Deus. Terceiro ponto é esse, olha: não inveje as pessoas pelo que elas têm, sem olhar para o que elas são diante de Deus. Verso 2 e 3 diz assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios quando vi a prosperidade dos ímpios. Asaf quase se desviou, amados, quase seus pés desviados do caminho do Senhor, porque começou a ter inveja da prosperidade do homem perverso, do homem ímpio, do homem arrogante, e ele começou a invejar, ter inveja do que os ímpios tinham, a vida que os ímpios levavam, uma vida próspera, muito dinheiro, tinha coisas boas, tinha dinheiro para comprar tudo o que eles queriam, viver uma vida de regalia, de festas, de banquetes, muita comida o rico pode ter, eles podem comer o que eles querem, se não for doente, beber o que eles querem, podem comprar roupas caras, carros bons, casas boas, dinheiro para viajar para qualquer parte do mundo, ir para os melhores hotéis do mundo, colocar os seus filhos nas melhores escolas do mundo. E Asaf começa a ficar com inveja da vida dos ímpios, pois tudo na vida dos ímpios parecia ser bom, e ele achava que estava sendo até melhor do que a vida dele. Por quê? Porque ele invejava os ricos ímpios.
Amados, esse texto traz outra lição a gente. A fé de Asaf estava sendo enterrada sobre o seu sentimento de autopiedade que ele tinha sobre ele mesmo. O salmista Asaf ficou deprimido quando ele começou a fazer a comparação, da prosperidade dos ímpios com as dificuldades que ele vivia como justo. Muitos crentes, amados, muitos crentes não estão desfrutando da alegria da salvação por causa desse sentimento de autopiedade de si mesmo, de olhar a vida das pessoas ímpias e ter esse sentimento de inveja. Você não precisa ter inveja do ímpio, eu não preciso ter inveja do ímpio, do carro bom que ele tem, da casa boa que ele tem, da comida boa que ele come, das viagens que ele faz. Por que, pastor? Porque essas coisas são passageiras. O que Deus me deu é bem maior, igreja. Efésios 1:3, o apóstolo Paulo bendiz Deus, abençoa Deus. Ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Meus irmãos, minha irmã, a riqueza que nós temos em Cristo não tem bilhões, trilhões deste mundo que se compara. Esses trilhões, esses bilhões que as pessoas têm, um dia vai acabar. Um dia, o bilionário, o milionário, um dia vai envelhecer, um dia vai morrer, e ele não vai levar nada dentro do caixão. Para onde ele vai? Não vai poder levar R$1. Por isso Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que adianta a pessoa viver uma vida de regalia, muito dinheiro, muita comida, muita bebida, festa, farra, roupa boa, carro bom, casa boa, e partir dessa vida sem Cristo. Enquanto nós, amados, o apóstolo Paulo diz: olha, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Meus irmãos, minha irmã, por mais que eu sofra aqui, que eu seja pobre, que eu tenha enfermidade, que você esteja passando por luta, um dia nós vamos sair desta terra. Um dia isso aqui vai acabar. E passa rápido, irmãos. Um tempo desse, quando eu comecei a namorar com minha esposa, eu tinha 20 anos, estou com 51 anos. Daqui a mais 14 anos, 20 anos, talvez eu nem esteja mais aqui, talvez nenhum de nós estejamos aqui, talvez alguns estejam. Se você pensar daqui a 50 anos, você não estará mais aqui neste mundo. E o que é que vai acontecer, amados? Nosso espírito vai voltar para Deus. E o que é que o apóstolo Paulo diz? Que Jesus Cristo nos tem abençoado por toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Por isso que ele está precisando olhar mais para o céu, meu irmão. A gente estamos iguais aos ímpios, meu irmão, olhando para esse mundo miserável desse, dinheiro corruptível. Dinheiro onde a traça corrói, o ladrão rouba, a ferrugem acaba. O Senhor nos elegeu, o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões espirituais celestiais. Sua bênção não é aqui neste mundo caído. A minha bênção não é aqui nesse mundo caído, mal, corrupto. Sua bênção é na eternidade, sua bênção é eterna, é maravilhosa, é bênção que nenhum dinheiro, riqueza desse mundo vai poder comprar. Aleluia. Glória.
Sabe qual é o problema dos crentes hoje em dia, meu irmão? Eles não estão acreditando mais no céu. Poucas igrejas hoje em dia pegam sobre o céu. É o evangelho materialista, o evangelho mundano. Só pensa aqui nessa vida, meu irmão. Meu irmão, os lugares onde Deus tem preparado para cada um de nós é maravilhoso. É riquezas eternas. Quando você estiver lá, você não vai nem querer se lembrar mais daqui. Desse mundo pecador, corrupto, mal, que só vai de mal a pior. Temos bens eternos no céu. Temos, irmãos, tesouros imateriais, invisíveis, incorruptíveis. As bênçãos do crente estão nas regiões celestiais. Regiões celestiais, literalmente, aqui é nos céus. Em vez de serem bênçãos materiais, terrenas, corruptíveis, onde vai acabar. O Silvio Santos morreu aí faz quanto tempo? Fez uma semana. A vida do povo está continuando. Hoje está um programa lá. O corpo dele desceu à sepultura. Deixou tudo. Para onde ele foi? Não vai levar nada. Não levou nada. Quantos milionários, bilionários já morreram? O que foi que eles levaram? Nada. Não levaram nada. O que é que nós temos que pensar, amados? Nossas bênçãos são eternas. Por isso vale a pena você servir a Deus. Vale a pena você se consagrar a Deus. E nós vamos ver isso aqui. Lembra da história do homem rico e Lázaro? Lembra da história que Jesus contou em Lucas capítulo 16? Que havia um homem rico, próspero, todo dia se regalava esplendidamente, vestia roupas caras, havia festa, banquetes, todos os dias aquele homem se regalava em festas, banquetes, vida boa, não sabia o que era dor aqui, não sabia o que era sofrimento aqui. Existia um mendigo à porta daquele homem que jazia com fome, Lázaro, um homem doente, cheio de chagas, desprezado, desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico, e o rico miserável não dava nem o que aquele homem comer. E Jesus diz: aconteceu que morreu Lázaro e foi levado para o seio de Abraão pelos anjos. Morreu o homem rico e sepultado, e o espírito dele agora estava onde? Estando no inferno, estava em tormento. Sabe o que Abraão disse? Filho, lembra-te que tu na tua vida só tivesse bens e Lázaro só mal. Na tua vida tu tivesse só vida boa, tu nunca se importasse com aquele homem que pedia esmola na porta da tua casa, tu nunca quisesse buscar Deus. E Lázaro não. Se eu não me engano, a palavra Lázaro significa: o Senhor é a minha salvação. Lázaro era um crente, mas apesar de Jesus não falar isso, o nome Lázaro significa: o Senhor é a minha salvação. Então, irmãos, minhas irmãs, nós não devemos sentir inveja da vida dos perversos pelos bens materiais que eles têm, porque tudo isso aqui vai passar. E eu quero dizer uma coisa a você, igreja, olhe para você. Talvez as pessoas desse mundo nos olhem, porque muitas vezes nós não temos riqueza, não temos dinheiro, não temos carro bom, casa boa, emprego bom. Talvez muitas pessoas olhem para mim, para você, com aquele olhar de desprezo, porque eles têm alguma coisa.
E talvez você fique com um sentimento, você pense que você é um coitado, que é um fracassado, que você é uma fracassada. Eu quero dizer a você, você é a pessoa mais rica deste mundo, porque você tem a salvação em Cristo Jesus. Você foi eleita por Deus. Eu fui eleito por Deus, amados. Nós não somos nenhum coitado. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Deus tem preparado para cada um de nós recompensas inimagináveis nas regiões celestiais. Por isso Paulo escreveu lá em Romanos 8:18: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo também escreveu em 2 Coríntios 4:17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Não inveje as pessoas ímpias porque elas têm dinheiro, porque elas têm vida boa nessa terra. Vai acabar, meu irmão. Glória a Deus, verdade. Mas ora a Deus, prega o evangelho para se converterem. Terceiro lugar, amados, Asaf, finalmente ele entendeu os planos de Deus. Que Deus tem um plano para a vida dos justos e também tem para a vida dos injustos. Deus tem um plano para a vida dos justos e também para a vida dos injustos. Veja aí o verso 17 ao 19. Salmo 73, 17 ao 19. Até que eu entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios. Quem botou ele em lugares escorregadios? Deus. Olha os planos de Deus para esses homens. Tu os lançaste em destruição. Quem lançou eles em destruição? Deus. Como cai na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de temores. Veja o verso 27 e o verso 28. Pois eis que os que se alongam de ti, que alongam até que se distanciam de Deus, esses que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Veja o verso 28. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Agora, irmãos, finalmente Asaf entrou no santuário de Deus. Eu creio que ele orou a Deus, ele se humilhou diante de Deus. Deus abriu a mente dele e disse: olha, Asaf, o plano que eu tenho aí para tu, o plano que eu tenho para ti, e olha o plano que eu tenho para esse povo que se desviam, que se afastam de mim, que zombam de mim. E ele disse: mas para mim bom é aproximar-me de Deus. E aí, meu irmão, o que é que acontece? Asaf se aproxima de Deus. E ainda mais, no verso 22 ele diz assim: olha, que isso pode acontecer conosco. Assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti, ou em outra Bíblia, como um animal irracional. Ele disse que no momento que ele estava nessa crise da fé, ele estava embrutecido, ele estava burro, estava cego. Até que ele entrou no santuário de Deus. Deus abriu o seu entendimento. E aí, meu irmão, Asaf mudou. E aí Asaf diz: mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Agora o que é que ele diz? Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Igreja do Senhor, coloque a sua confiança em Deus.
Por mais que você esteja passando por luta aqui nessa vida, por mais que você esteja passando por sofrimento, pastor, tem enfrentado tanto sofrimento, pastor. É luta na minha casa, é luta no meu casamento, é luta com a minha família, é luta na minha área financeira. Às vezes tem faltado as coisas para mim. É luta na minha área da saúde, às vezes eu não durmo direito, estou doente. É luta por todos os lados. Eu quero dizer a você, amados, como Asaf falou aqui, mas para mim bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus. Não se afaste de Deus nos momentos das aflições. Não se afaste de Deus. Meus irmãos, o maior erro que muitos cristãos fazem é se afastar de Deus e se isolarem quando estão passando por lutas. Esse é o maior erro que tem. O inimigo deita e rola, amados. O inimigo deita e rola. Tem muitos cristãos, amados, que estão em crise nas suas fé. Tem muitos cristãos que estão precisando voltar para Deus. Tem muitos cristãos que têm que fazer que nem Asaf, abrir o entendimento deles, entender que tudo na vida deles faz parte do plano de Deus, e que esse plano no final vai conduzir à glória de Deus, vai ter um grande peso de glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja, que Deus possa nos avivar como Ele fez com Asaf. Glória a Deus. Esse avivamento que eu estou dizendo aqui, irmãos, não é estar gritando, rodopiando, pulando dentro da igreja, não. Isso é fácil fazer. Não é sentimentalismo, mas é arrependimento, é volta para Deus, é confiança em Deus, é se entregar completamente a Deus. Nós temos um Senhor. Jesus Cristo não pode apenas ser o Salvador da minha vida e da sua vida, Ele é o seu Senhor. E como o seu Senhor, Ele tem cuidado de você, tem cuidado de mim. Eu estava lendo esse texto de Asaf, meu irmão, e eu me alegrei, meus irmãos, porque muitas vezes na minha vida eu estive como Asaf. Muitas vezes eu estava olhando aí tantas coisas, e essas coisas começaram a me desviar, a me esfriar. Mas graças a Deus que as ovelhas de Cristo ouvem a voz de Cristo, Cristo as conhece, elas seguem. Ninguém arrebata da mão de Cristo. Mas por experiência própria, mas não se afaste de Deus nos momentos, em momento nenhum da sua vida. Se entregue mais a Deus. Quanto a mim, para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus. Onde está a sua confiança? Onde está a minha confiança? Em Deus. Então, vamos fazer a obra de Deus, irmãos. O Senhor nos salvou, nos elegeu, tem preparado bênçãos espirituais nas regiões celestiais para cada um de nós. O que é que Deus espera de cada um? Que a gente persevere e faça a obra dele. Pois 1 Coríntios 15:51 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. Asaf viu isso. Asaf voltou para o santuário. Asaf foi adorar a Deus. Asaf foi fazer a obra de Deus. E as demais coisas o Senhor nos acrescenta. Vamos ficar em pé, queridos. Amém. Eu gostaria só de louvar um louvor para nós encerrarmos. Deu vontade de louvar. Louvar apenas um louvor. Amados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sei que teus olhos
sempre atentos permanece em mim. Aleluia. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Por quê? És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus da aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu sei que teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Aleluia, glória a Deus. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus da aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus da aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia, diga assim: posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim, seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus da aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia, glória a Deus, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Nós cremos na palavra de Deus. Olha, tudo que está aqui na palavra de Deus vai se cumprir. Tudo vai se cumprir, amados, porque Deus é fiel.
Deus é fiel para velar com a sua palavra, com as suas promessas. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus foi pregada aqui dentro da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. E creia, porque foi pregado aqui a palavra de Deus dentro da Bíblia Sagrada. Amém? Nós trouxemos a pregação da palavra de Deus. Deus possa nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor.